Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Por isso, a gente vai falar sobre as principais causas, tratamento e prevenção dessa doença que é degenerativa e vamos falar também um pouco sobre Alzheimer. Para isso, a gente está recebendo a Verônica Tavares, que é neurologista, bem-vinda, e a Letícia segue aqui com a gente. Quais são as principais causas dessas doenças degenerativas? Bruna, não só o Parkinson, mas como o Alzheimer, eles são os dois principais exemplos de doenças neurodegenerativas que a gente conhece. O Parkinson dentro das doenças motoras e o Alzheimer dentro do quadro de doenças demenciais, tá? Os fatores de riscos delas são semelhantes, principalmente a idade, alguns fatores de exposição ambiental e também fatores genéticos, Para cada uma teriam fatores genéticos específicos. Então, sempre vão ser, causas multifatoriais, tá? E tanto para o Parkinson quanto para a doença de Alzheimer, o que vai acontecer? Vai ocorrer a produção de proteínas no sistema nervoso central defeituosas. Essas proteínas começam a se acumular em determinadas regiões do cérebro, fazendo com que essa região acometida comece a ficar com um funcionamento defeituoso. E a partir disso, a gente vai começar a ver as sintomatologias de cada uma. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, que a gente tem umas ilustrações para explicar melhor os sintomas. Aqui a gente vai começar com o Parkinson. Então, dá um panorama aí pra gente, Verônica. Claro. Então, como eu tinha te falado, a doença de Parkinson, ela é o principal exemplo de uma doença neurodegenerativa que acomete o sistema motor, A depender da região onde essas proteínas vão se acumular, eu vou ter uma diferente sintomatologia. O quadro típico da doença de Parkinson envolve 3 sintomas que estão demonstrados aqui. O primeiro é o tremor, geralmente de membro superior, mas que pode ocorrer em outras partes do corpo e que tende a ser um tremor de repouso. O outro é a rigidez muscular, que é essa sensação que o paciente tende a ficar mais travado, com um movimento mais difícil. É tipo uma cãibra, não? Não é bem uma cãibra, é como se o movimento passivo dele da articulação tivesse mais dificultado. É como se a engrenagem tivesse sem lubrificante, Inclusive, o sinal que a gente vê chama de sinal da roda denteada. Porque quando eu tento fazer o movimento do paciente, ele vai travado, E o outro sinal clássico é a bradicinesia, que é justamente essa lentidão dos movimentos. Então, eu peço para o paciente fazer determinado movimento repetitivo e ele tende a fazer aquilo muito devagar. Inclusive em tarefas do dia a dia, escovar o dente, abrir e fechar o botão da camisa, calçar o sapato. Por isso que os sintomas vão impactar tanto na funcionalidade dele. Os demais sintomas também podem estar presentes, mas o hallmark da doença são esses 3. Então, eles podem cursar com alteração da escrita, que no Parkinson eles tendem a ficar com uma letra menorzinha, que é o que a gente chama de micrografia. Eles podem ter alteração da voz, que em geral eles vão falar um pouco mais baixo, perde um pouco da modulação. Eles podem ter, que a gente não colocou aqui, mas também é bem comum, hipomimia facial. Então, o paciente começa a perder um pouco das expressões. Ele pisca menos o olho, ele sorri um pouco menos, tem aquela face mais em máscara, E o desequilíbrio pode surgir também, mas em geral numa fase um pouco mais avançada da doença. Tá. Vamos ver agora quais são os principais sintomas do Alzheimer. A doença de Alzheimer também é uma doença neurodegenerativa, esse mesmo raciocínio do acúmulo de proteínas mal formadas, mas diferente da doença de Parkinson, o foco aqui é um quadro demencial, Ela é o principal exemplo de uma demência de causa degenerativa e o grande achado do quadro, principalmente na sua manifestação típica, é a perda de memória, tá? E o interessante, se a gente for tentar ver, se você conhece algum paciente que teve um quadro demencial do tipo relacionado à doença de Alzheimer, é que essa perda de memória não é perda de memória geral, tende a ser perda de memória recente e em geral tem um gradiente. Então, se você for conversar com esses pacientes, às vezes ele lembra com quem ele estudou na escola, da infância, ele lembra detalhes da infância, ele lembra sobre algum texto que ele gostava, mas ele não lembra o que ele almoçou, ele não lembra com quem ele conversou hoje, ele esquece compromissos que ele tem. Então, acaba também afetando muito a funcionalidade do paciente e ele passa a depender de cuidados de terceiros. Além do comprometimento de memória, várias outras alterações cognitivas podem surgir, Decorrente desse déficit de memória, o paciente tende a começar a ficar desorientado no tempo, pode se desorientar no espaço também, de se perder inclusive dentro de casa, de não saber onde que fica cada cômodo. Isso pode gerar essa percepção de que o paciente está confuso e também é muito comum que ele tenha algumas mudanças de humor e do afeto. Então você percebe que o paciente fica um pouco mais apático, é como se você conversasse com ele e ele não está ali ou ele não está prestando atenção. Uma outra coisa muito comum é que eles passam a ter dificuldade de executar tarefas do cotidiano, tá? Geralmente porque para eu desempenhar uma tarefa, por mais simples que seja, por exemplo, vou preparar um café.
Eu tenho que ter o planejamento de como que eu vou fazer aquilo passo a passo e saber me corrigir se algo nesse caminho dá errado. Então eu tenho que saber que eu vou pegar a cafeteira, que eu vou pegar o coador, que eu vou usar o pó. Se, por exemplo, a tomada não estava conectada ou se o aparelho está com defeito, eu tenho que conseguir me corrigir e ver que a tarefa não vai dar certo porque algo saiu do planejado. E como esses pacientes são desexecutivos, eles têm essa dificuldade no planejamento, no monitoramento das tarefas, eles tendem a ter dificuldades em realização de tarefas, às vezes, bem corriqueiras do cotidiano, né? Então, não só a memória, mas também a dificuldade na realização de tarefas vai impactar muito na funcionalidade desse paciente no dia a dia. Sim. Vamos voltar aqui para o sofá, Verônica. Essas doenças degenerativas, elas têm cura? Então, Bruna, infelizmente, essas doenças neurodegenerativas ainda não têm cura, tá? Existem muitos tratamentos em estudos, né, no mundo todo, mas o que hoje a gente pode oferecer para os pacientes são tratamentos sintomáticos, ou seja, eu consigo melhorar a qualidade de vida desse paciente e consigo melhorar a funcionalidade. Para o Parkinson, a gente acaba tendo um arsenal bem maior do que a gente tem para a doença de Alzheimer, mas para os dois, a gente tem muitas opções terapêuticas, mas elas não são curativas. O pilar do tratamento do Parkinson são 3 coisas, né? Existe o tratamento não medicamentoso, que o principal é a atividade física e a reabilitação, com fisioterapia, com fono, com terapia ocupacional, e isso é a base do tratamento, tanto que ele está indicado desde a fase inicial da doença até a fase mais avançada. Além disso, vem o tratamento medicamentoso, que a gente tem diversas drogas que vão, assim, no final das contas, melhorar o aporte dopaminérgico, que é a substância que está em falta na doença de Parkinson. Então, existem diversas drogas e caso a caso a gente vai escolhendo qual que é a melhor, qual que é a combinação mais adequada para aquele paciente. E, por fim, existe o tratamento cirúrgico, que é recomendado para uma porcentagem pequena de pacientes, em torno de 10 a 15%, somente casos selecionados, e que mesmo sendo um tratamento cirúrgico, ele não é curativo. Ele também tem como finalidade a melhora sintomática. Já para a doença de Alzheimer, o tratamento é basicamente o tratamento farmacológico, tá? Em que eu vou utilizar medicamentos que tentam desacelerar ou pelo menos diminuir um pouco essa curva de declínio cognitivo, mas que não consegue segurar isso por muito tempo, né? Já que o curso da doença é inexorável, realmente não tem tratamento curativo. E principalmente vão ser medicamentos que a gente vai tentar usar do ponto de vista comportamental, porque esses pacientes com avançada doença tendem a ficar com alterações do comportamento, de ficar um pouco mais impulsivos, ou mais agressivos, ou com alguma alteração do humor. E o quadro, o tratamento de reabilitação também é importante para eles. Não do mesmo jeito para a doença de Parkinson, que tende a ser aquela reabilitação com foco na parte motora, mas uma reabilitação ou cognitiva, ou mesmo terapias de estimulação, principalmente com terapia ocupacional. Tá? Letícia, em relação aos medicamentos, é muito importante ter um acompanhamento, né, para o paciente tomar a medicação no horário correto. Como é que funciona lá no Clinic Pharma esse tipo de serviço? Bem, o paciente que chega fazendo tratamento de Alzheimer e de Parkinson's, na grande maioria dos casos é um paciente idoso. Esses pacientes, eles são polimedicados, eles não têm só uma condição, eles tomam vários outros medicamentos. E é importante a gente saber se todos esses tratamentos estão sendo feitos da forma certa. Para a doença de Parkinson's, por exemplo, um dos principais medicamentos é importante a gente não tomar muito perto da refeição. Então, quando a gente acolhe o paciente lá no Clinic Pharma, a gente vai conversar sobre todos os remédios que ele está tomando e vai tentar investigar se ele está tomando no horário certo, né? Outra coisa importante é as interações medicamentosas, que tanto os medicamentos de Parkinson como Alzheimer, tem certos medicamentos, principalmente antidepressivos, que têm interação, que um atrapalha o efeito do outro. E com o tempo, como a doutora já falou, esses são medicamentos que não vão curar, então só acalentar os sintomas, né? Então você vai estar sempre tomando eles. E em todo tratamento prolongado, existe a possibilidade de você começar a ter efeitos colaterais muito intensos e de que depois de um tempo você vai ter que aumentar a dose ou tomar com uma frequência maior para conseguir um efeito mais desejável, certo? Então, quando a gente vai acompanhando o paciente, se a gente vê que ele já está apresentando esses sinais de efeitos colaterais muito intensos, ou se ele já está começando a aparecer um pouco refratário ao tratamento, a gente já tem que encaminhar ele de volta para o médico
relatando tudo isso que o paciente está contando, o que a gente vem observando na evolução dele, para o médico adotar a conduta mais adequada. Sim. Em relação à prevenção dessas doenças, existe aí? O que a gente pode fazer? O que a gente sabe até hoje que previne não só as doenças neurodegenerativas, mas diversos outros problemas de saúde, são os cuidados básicos de controle de fatores de risco, principalmente cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, tentar melhorar os hábitos de vida e colocar a prática da atividade física realmente como uma coisa regular e também os hábitos alimentares, basicamente uma alimentação saudável, né? E falando em atividade física, a gente vai conhecer agora a história do seu Joaquim, que ele tem 81 anos e não abre mão de atividade física e ele é portador de Parkinson. Vamos ver. Excelente. Eu gosto de jogar dama com os amigos lá no caçador da rua lá, e a mão do esquerda tremia, minha perna tremia quando eu ia jogar, né? Eles achavam que eu estava nervoso. Eu disse, não é nervoso não. Então, pensaram que aquela tremedeira na perna esquerda. E no braço esquerdo que notei assim disso, né? Eu estava com 60 anos de idade. E o sintoma, como eu disse, foi tremedeira na mão esquerda e na perna esquerda, lado esquerdo. Quando o senhor foi para o médico e ele só passou a medicação, isso nem ficou assim tão... É tanto que a gente ele nem falou pra gente, né, pai? Pois é, o médico nem falou muito sobre o Parkinson, não. Ele passou o remédio e pronto. Fui para o médico e fizemos todo tipo de exames, nada, não deu nada. Então eu perdi 1 ou 2 anos só nisso aí. Né? Eu fazia tudo, dirigia, fazia tudo. Mas tudo, não, hoje em dia é assim. Porque agora tem 21 anos desse diagnóstico, ele completou 81, foi com 60 anos, não é? 21 anos de convivência comum. Quando a minha mãe morreu, nós demos um computador para ele, porque ele gostava muito, ele sempre gostou muito de ler. Então ele começou a escrever textos separados a respeito do que ele sentia. Então a gente foi incentivando, eram textos isolados. Ele escrevia alguma coisa sobre a história de vida dele com os pais e escrevia muito sobre a mamãe. E no decorrer de alguns anos, foram inúmeros textos. E a gente era essa necessidade dele escrever. Então, assim, eu consegui juntar todos esses textos e ele falando desde a vida dele no sertão, a história dos pais, a família tem uma história muito bonita, até o diagnóstico, a convivência com a doença da mamãe e, posteriormente, a vida dele hoje, a convivência dele com o Parkinson. Fazer exercício constante, ter perseverança. Se conformar com um determinado sintoma que não passa mesmo, você tem que se conformar, ter a humildade, a perseverança, e acreditar que o Parkinson não mata, você só sofre para depender da qualidade de vida é proporcional à sua movimentação. Realmente a atividade física, manter-se em movimento, manter a prática dessas terapias de reabilitação é fundamental para o sucesso aí do tratamento da sua doença. Pois é, gente, não tem como pensar em saúde e não pensar em atividade física. E a Pague Menos, que gosta de ver todo mundo saudável, também está investindo no esporte. Ela se tornou uma das patrocinadoras oficiais da Seleção Brasileira. Muito legal, né? Obrigada, gente!